Primeira vez que eu apareço com vocês do dormo da minha casa. Eu acho que eu estou com muita saudade, tanto da minha profissão, na verdade, do bistrô, da minha equipe, meus clientes, meus amigos. Resolvi colocar a dormo e também por uma outra razão que eu quero falar um pouquinho de alguma coisa que conta muito para mim na minha carreira, que foi o sous vide, gente. Bom, algumas pessoas que conhecem um pouquinho sabem que eu fui o precursor do sous vide na França, talvez no mundo, que seja. E falar de sous vide com vocês é muito importante porque bom, foi um momento muito forte na minha carreira e que continua, aliás. Hein? E como eu falo muitas vezes, o sous vide não é um filho para mim, hein? Porque bom, é uma técnica que eu desenvolvi uns 20, 30 anos atrás, nos anos 80, 85. É bom que continue me acompanhando o dia a dia. Aliás, quando eu vejo um sous vide mal feito, me dói, como se você estava machucando meu próprio filho. E falando de filho, eu tenho outro filho de verdade. Talvez vocês sabem ou não sabem, que era isso. É um livro que eu escrevi lá na França, em 89. Foi o primeiro livro sobre a cocção a vácuo que saiu na época. E bom, ele fica aqui comigo e estou sempre orgulhoso de dizer eu tenho um filho na gaveta aqui. Quero mostrar para você como era na época, jovem, bonito, não sei, mas jovem e sem cabelo brancos, na verdade. Mas também com talvez menos experiência de vida, com certeza, tudo que eu passei aqui no Brasil, sem dúvida, é importante para mim na minha carreira. Então, resolvi fazer alguma coisa a vácuo, básica. Eu vou fazer um filé mignon cozido a vácuo. E aqui também eu preparei alguns legumes para mostrar para vocês, de novo, a praticidade, não, além da técnica, a praticidade do sous vide e ver como que você poderia ser usado na casa. Bom, você sabe que no bistrô usa muito, né? Como eu falo, se a gente tira o sous vide do bistrô, vou fechar o bistrô, não dá para trabalhar para nós sem cocção a vácuo. Né? A gente tem que, como dizer, fazer uma grande diferença entre embalar a vácuo, né? Que é uma forma de sous vide, mas só embalar, e a cocção a vácuo. O que eu desenvolvi, que está dentro do meu livro, é toda a tecnologia, a técnica e o processo para cozinhar dentro da embalagem. Né? Porque finalmente colocar um produto pronto dentro da embalagem, isso não é tão difícil. Né? E como eu falo, é um trabalho de 30 anos atrás que é bom, que é realmente muito importante para mim. Bom, vamos começar a fazer a carne. Carne vermelha, eu passei um papel aqui já para secar um pouco. Antes de selar, eu tenho que temperar. Né? É um grande defeito do sous vide que algumas pessoas fazem às vezes, é que ele está sem tempero, sem personalidade. O sous vide é uma técnica, gente. Se você não sabe cozinhar, é difícil fazer um bom sous vide, porque todos os princípios básicos de cozinha, vocês vão precisar para fazer um bom sous vide. Um exemplo simples: se o corte de meus legumes não está bem feito, se eu tenho uma mandioquinha de um tamanho e o outro de outro tamanho, você acha que eles vão poder cozinhar ao mesmo tempo? Jamais. Então mostra bem que todas as bases, todas as técnicas de base são fundamentais no sous vide. Vou mostrar para vocês. Esse é um selagem bem feito, você veja. Ele é importante para dar sabor, a famosa reação Maillard, todo mundo conhece. Gosto de deixar bem o produto se expressar com o próprio sabor dele, sem colocar muita coisa. Claro que aqui poderia colocar curry, paprika, o que você quiser. Não, eu quero o próprio sabor do meu filé mignon. Só que ele tem que ser bem selado para o sabor do churrasco, sei, né? Uma carne que vai no churrasco que não está bem selada, tá bom? Não está. Então é o mesmo princípio, gente. A minha carne, gente, eu estou resfriando. Sempre é importante, antes de embalar, de resfriar o produto, senão a mise sous vide, que a gente chama, no momento que vocês vão fazer o vácuo, não fica tão bom. A máquina não consegue puxar o vácuo se tem temperatura. Então, estou resfriando. Não perder tempo. Os legumes. Então, usar a primeira embalagem, que é específico, que são embalados para fazer a cocção a vácuo. Esse não é para embalar um produto cru, um produto que já cozido só para embalar. É uma embalagem específica para poder cozinhar.
certo? Quer dizer que ele foi desenvolvido para isso, ele aguenta as temperaturas, para evitar de sujar a parte superior da embalagem, sem virar ela, e facilita muito na hora que vocês vão colocar os produtos dentro, que com a mão você faz isso. Eu cortei essa cenoura um bastão assim, tamanho de jardinier. Se você suja essa parte aqui, na hora que você vai selar, ela não vai grudar. Na maioria do tempo tem óleo, tem manteiga, tem uma gordura ou outra, e vai impedir de soldar de forma correta. Olha, você vê meu corte, é tudo igual. Então, eu não posso colocar lá dentro da minha embalagem alguma coisa que esteja fina com alguma coisa que esteja grossa, como vai cozinhar. Isso esqueci de falar, erva doce, fungo, erva doce e mandioquinha. Poder fazer batata, aspargos, adoro alcachopo, gente, a vaca. Eu acho que é um dos melhores resultados, só que aqui é difícil no Brasil, você sabe por quê, né? Mas enfim, quando precisa fazer a gente faz, né? Você veja a praticidade. É que estou fazendo hoje, gente, é isso que eu gostaria que você entendesse. Eu poderia fazer 3, 4 saquinhos de cenoura, 3, 4 saquinhos de erva doce, de tomate, e preparar minhas refeições para a semana inteira, se eu quiser. Fazer, como a gente fala, uma linha de produção. Em lugar de fazer tudo de um pouquinho, você vai fazer uma vez por vários dias. Esse é o próprio suíte. Cenoura e mandioquinha, eu vou começar a colocar um pouquinho d'água. Pouco. Foi bem pouco. São 10 gramas d'água. 10 gramas d'água dentro. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais porque eu tenho mais volume. E bem pouco. Essa água vai ajudar a soltar a celulose do produto. São produtos que são muito ricos em celulose. E quando você cozinha, você vai experimentar. Você veja que é cozido porque você destruturou as ligações de celulose. Então essa água está aqui lá dentro por a mesma razão. Para poder fazer essa cocção, senão não funciona. A cenoura, eu vou fazer como se fosse uma cenoura um pouquinho glaciada. Você sabe que a gente coloca sempre um pouquinho de açúcar. Mandioquinha não se glaça, então vou colocar sal nas duas. Sal aqui. Não faz quantidade maior, gente. Eu peso tudo. São X gramas por quilo. Aqui eu faço no bistrô, aqui eu não vou fazer. Vou já pôr também sal aqui. Ganhar tempo. E só nas minhas tomatinhas também. Tomatinho e erva doce, vou colocar azeite. Falei que eu ia confitar. Então vou colocar um pouquinho de azeite lá dentro. Para confitar. Copo de sous-vide, imagine se eu vou confitar isso dentro de uma frigideira. Vou colocar 4, 5, 6 vezes mais azeite para mais ou menos cobrir as tomatinhas. Aqui não preciso, coloquei 20 gramas. Aqui é a mesma coisa. Pouco, não preciso de muito. Esse já é o suficiente. Então a economia, a gente fala, a economia dos álcool, do azeite de óleo, essas coisas, é muito grande quando a gente faz o sous-vide. Aqui dentro vamos dar uma carne um pouquinho mais provençal. Eu vou colocar um pouquinho de tomilho. Tem tomilho aqui, os dois. Eu vou pôr um pouquinho de tomilho, vai ficar bem bom. E eu tenho um pouquinho de manjericão aqui. Minha geladeira está tão fria, está queimando o manjericão. Mas o sabor é o mesmo, né? Vou colocar mais manjericão aqui, porque esse é delicioso. E aqui eu vou pôr um pouquinho também. Esse tomate e erva doce são os produtos bem de guerri, bem provençal. Ficou bom. Aqui, cenoura, eu vou colocar na cenoura. Eu falei que eu ia fazer um glaçagem. Eu vou colocar manteiga. Esse de manteiga vai ser suficiente. Minha carne resfriou. Essa é a minha refeição de hoje. Tá tudo ali. E agora a gente vai colocar esse produto aqui na minha máquina. Vou colocar primeiro a carne. Eu vou ligar minha máquina.
aqui eu tenho resfriador rápido, porque depois, quando a gente embala esses produtos cozidos, eles têm que resfriar de forma rápida. Em casa não tem, colocam água com gelo, funciona também muito bem. O sous vide está pronto, ele vai fazer, ele está soldando, e ele vai fazer o que a gente chama de mise en atmosfera. Um belo sous vide. Agora é só abrir a máquina. Sempre eu gosto de verificar a solda. Você vê que a solda está totalmente lisa, né? Sem rugas, sem nada. E eu tenho um sous vide que é perfeito. Né? Então, achatar sempre. Aqui eu tenho pouco, então não vou ter tanto problema. Vocês eu mesmo para os legumes. Os dois últimos legumes. Coloca aqui bem direitinho. O livro saiu quando estava me formando como professor. E no final da minha formação de 4 anos como professor de gastronomia, a gente tinha que apresentar, fazer uma tese, né? Uma tese. E finalmente eu passei meu mestrado escrevendo minha tese, que virou meu livro, na verdade. O livro foi minha tese, quando fechei meu ciclo de formação, meu mestrado como professor de gastronomia na França. É uma bela história. E essas fotos aqui? Então essas fotos, você vê que eu vivo em casa com sous vide. Esse é um trabalho lindíssimo que foi feito alguns anos atrás com um grande amigo meu, que é o Sérgio Coimbra, que eu considero como o melhor fotógrafo do mundo de gastronomia. E além de ser um grande fotógrafo, é uma grandes pessoas, grande amigo. Você veja, esse é meu cantinho, e eu moro em casa com essas histórias ligadas à nossa vida, para mostrar para você o quanto que ele é importante para mim, finalmente. Não é qualquer coisa. Aqui eu tenho um circulador. Enfim, são todas essas coisas que marcam uma carreira, na verdade. Você vê mesmo com a pressão do vac, não esmagou nada das minhas tomatinhas. Elas ficaram inteirinhas lá dentro e pronto para poder confitar. Você vê que o azeite, por isso que não precisa muito, porque ele vai ter uma repartição dentro da embalagem do azeite, realmente tem pouco. Né? Eu vou cozinhar no termocirculador. A temperatura, gente, depende muito do que você está querendo como objetivo final. Eu quero uma carne que seja rosada, não quero sangue que apareça, não quero um mal passado de sangrando, não gosto, mesmo se eu gosto de carne crua. Então lá eu vou cozinhar a 60 graus, pelo tamanho, pela experiência, por uns 40 minutos mais ou menos, tá? Então é só colocar na água e vai cozinhar aqui. O que vai definir uma cocção não é o tempo, nunca, mesmo na cozinha tradicional, não é o tempo, é a temperatura que vocês vão chegar lá no centro, bem no centro da peça. Eu uso um termômetro eletrônico, uso essas agulhas, você vê, muito finas, que me permitem, mesmo furando a embalagem, de não perder o vácuo. Então vou enfiar essa agulha até o centro da peça, sabendo com o conhecimento que a gente tem de bioquímica, qual é a temperatura exata que você vai querer no centro da peça. Então cada família de produto tem uma temperatura específica, cada tipo de carne, uma carne vermelha é X, uma carne branca é X, um frango é X, enfim, bom, são todas as coisas que eu estudei muito para escrever esse livro. Aliás, estou apaixonado por essa parte bioquímica, a modificação das moléculas dentro da coagulação das proteínas e tudo. Enfin, tudo que é
próprio na cozinha, porque finalmente a cozinha é uma grande química, gente, né? Então, quando a gente começa a entender realmente o que acontece dentro de um produto durante a cocção, eu acho que a gente cozinha da melhor forma, finalmente. Então lá, bom, não coloquei termômetro porque eu sei que em 35, 40 minutos ele vai ser cozido sem problema. Mesmo assim, eu deixo mais tempo, como eu estou a 60 graus aqui, não vai passar o ponto, nunca. Muitas vezes as pessoas usam o sous vide para amaciar, mas eu acho que usam de uma forma exagerada e quebra toda a estrutura do produto. Não é isso que a gente quer, né? Quer manter a textura original, fazer uma cocção perfeita e sem exagerar. 35 minutos, a carne está cozida, agora vou resfriar. Né? Se você não tem máquina de resfriamento em casa, coloque na água com gelo, ou mesmo no freezer, só para baixar a temperatura dele de uma forma rápida, tá bom? E já aqui eu coloquei todos os meus legumes, eu subi a temperatura a 90 graus, né? E eu vou cozinhar todos os meus legumes aqui lá dentro. Olha que bonito, estou mergulhando aqui lá dentro. Então os tomates geniais vão ficar uns 10, 15 minutos nessa temperatura máxima. E os outros legumes eu acredito que em 35, 40 minutos vão ficar cozidos. Um molho bem simples para acompanhar meu filé mignon. Então vou fazer uma redução de vinho de Porto que eu tenho aqui. Já reduzi pela metade. E de novo, né? Você sabe que sem isso eu não consigo fazer um molho, né? Sou muito honesto. Né? Demi-glace lá dentro. Vou colocar 3 cubinhos, eu acho que vai ser o suficiente para hoje. Aqui. E eu vou deixar de novo reduzir tudo junto, né, até fazer um belo molho, porque eu acho que nosso filé mignon cozido com os legumes merece um belo molho, e a gente também. Né? Vou mostrar aqui lá dentro. Ó. Agora eu vou pescar, vou tirar minha carne, tinha baixado a temperatura, vou tirar a carne, vou deixar separada. Eu vou já, olha a cor dos legumes. Vou mostrar para vocês melhor. Ó, não tem oxidação, né? Os tomatinhos estão aqui também. E o mandioquinho aqui. Ó. Vou mostrar para vocês a cor, a frescor do legume. De novo o sous vide. O que acontece? O sous vide não tem água, então não tem oxidação. Então, além de preservar textura, sabor, vitamina, aliás, preserva muito a própria cor dos alimentos. Eu vou abrir meu filé mignon. Obrigação não tem. Poder servir, fatiar assim, servir. Eu vou acelerar um pouco. Eu vou aproveitar, né? Não aproveito sempre, eu vou colocar um pouquinho de... Porque tem que ser bem rápido, não é para cozinhar, está já cozido, né? Está já cozido. Pronto, rapidinho. Ó, parece que está saindo de fome. De novo, aqui. De volta, né? Já pode deixar ele descansar um pouquinho. Vamos. Inteiro. Olha o brilho. Olha a cara do negócio aqui, gente. Ó. Sabor incrível. Ó, ficou branco, sem limão, sem nada. Ó, fica brilhante também, com a manteiga, com um pouquinho de açúcar. Gente, não quebrou nada. Olha esses legumes, não dá vontade de comer isso, gente? Olha da verdade, gente, né? Eu vou cortar só um pedacinho aqui. Olha isso. Ó. Tem sangue aqui nenhum. Esse acho que é interessante, eu vou virar aqui. Olha a cocção. Na ponta que eu cortei de 2 milímetros, ele tem a mesma cocção que no meio do filé mignon. Se eu cortar outro pedaço menorzinho ainda, que era a ponta do meu filé mignon, ó, é a mesma coisa. E a mesma coisa de novo. Essa é a mesma cor. Ó. Tudo sous vide, vocês viram, né? Eu fiz o almoço sous vide. Eu fiz o almoço sous vide quase com emoção, vocês sabem, né? Vocês perceberam, né? Fiz meu molho, né?
Eu vou colocar um pouquinho do meu molho aqui. Eu estou feliz de eu colocar minha dorme do chefe. Parece que eu voltei na minha profissão, sabe? A gente faz isso com carinho. Começou bem. Aqui eu vou fazer 3 medalhões mais altos. Tá? Olha isso, gente. Vamos lá. Olha essas cocções. Tem sangue? Aqui não tem sangue nenhum, gente. Hein? Vamos ver um pouquinho desse. Um pouquinho, bem do leve. Explodiram, estão totalmente confitadas no azeite com essas ervinhas. Vou fazer isso. Só metade da carne. As carnes vermelhas não se cobrem de molho. Essa é uma regra dos restaurantes, não se cobrem totalmente. Do outro lado. Uma flor de sal. Bem leve. Lá. Praticidade, preciso falar com vocês. Tudo saiu 5 minutos atrás. Estava ainda tudo dentro do plástico. Tudo dentro do plástico, 5 minutos atrás. E vocês podem fazer isso em casa com muita facilidade, como eu falo, com muita praticidade. E além de tudo, é uma comida totalmente saudável. É isso, gente. Fala do sous vide, comentei no início. A maior parte da minha carreira. Muito orgulhoso hoje de ver todos meus colegas no mundo inteiro usando essa tecnologia. Quando ele está bem usado, estou muito feliz porque realmente é meu filhinho. Gente, grande beijo para todos. Par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui trônent, qui vont, qui viennent.